Olá, seja bem-vindo, eu sou Donizete, venho postando alguns vídeos sobre instalação de interruptores para iluminação. Dentre eles eu postei alguns vídeos apresentando os diagramas e também demonstrações práticas de instalação de interruptores three-way, também conhecido como interruptores paralelos, para instalações onde a tensão entre fase neutro 127 volts ou então 220 volts entre fase neutro. Acontece, pessoal, que quem trabalha com instalações onde a tensão é 127 volts entre fase neutro, precisando instalar uma ou mais lâmpadas para serem comandadas, acionadas, ligadas, desligadas de dois pontos diferentes, precisarão obrigatoriamente usar duas fases da instalação para ter 220 volts, pois entre fase neutra e 127, nessa mesma rede, 220 volts será entre duas fases distintas. Aí nesse caso, pessoal, esses interruptores aqui, que eu já apresentei nos vídeos anteriores, os diagramas e as demonstrações práticas, não servem mais, pois eles são usados para instalações que usam fase neutro, tanto 127 quanto 220. Mas para 220 com duas fases, eles não servem mais. Até dá para usá-los, mas de forma não aconselhável, não recomendada. Eu já apresentei também alguns vídeos mostrando isso. Mas rapidamente, para quem não viu ainda, é o seguinte: dá para usar? Dá. Se eu ligar a fase A aqui e a fase B aqui, a fase A aqui, fase B aqui, ou também fase B e fase A aqui, ligar nesse borne central comum um retorno para a lâmpada, para uma das entradas do receptáculo. Do outro lado deste borne central comum, outro retorno para essa lâmpada, funciona normalmente. Conseguimos desligar e ligar uma lâmpada instalada nesse receptáculo com a instalação dessa forma, mas não é aconselhável, não é recomendado por medida de segurança. Pode um desses interruptores ou os dois apresentarem defeito, entrar em curto e aí problema para a instalação, fecha curto entre as duas fases, portanto não é recomendável. Pode também fazer da seguinte forma, pode, mas não é aconselhável, instalar uma fase, por exemplo, neste borne central, pode ser neste, vamos dizer que seja neste, instala uma fase A aqui neste borne, deste outro borne, retorno para a lâmpada, para o receptáculo da lâmpada. A outra fase, a fase B, liga direto deste lado do receptáculo. E aqui os dois retornos paralelos. Um retorno paralelo, outro retorno paralelo. Funciona? Funciona. Dá para ligar e desligar a lâmpada. Mas, novamente, não é aconselhável, não é recomendado. Porque, caso venha alguém trabalhar na lâmpada aqui, mesmo com ela desligada, uma fase vai estar constante aqui. E a pessoa não sabendo disso, corre-se o risco de sofrer um choque. Por isso não é recomendável. Então aí entra a necessidade de usarmos os interruptores, conhecidos como bipolares paralelos. Este aqui e este aqui. Essa é a aparência, a frente dele e aqui a parte de trás. Na sequência eu vou mostrar o diagrama e explicar o funcionamento dele. Quero informar que a explicação e a demonstração prática da instalação dos interruptores bipolares paralelos ficará mais longo do que os demais interruptores apresentados, pensando naqueles que estão iniciando e que necessitam dessas informações mais passo a passo, mais detalhada. Aqueles que já dominam bem o assunto, ok, muito bem, podem pular os vídeos aí se quiserem, está tudo ok. De acordo com o diagrama, nós temos aqui alimentação bifásica, ou seja, duas fases com tensão de 220 volts, não tem o neutro. Condutor terra vai direto para a lâmpada, aqui duas fases, fase 1 e fase 2. Os dois interruptores bipolares, esse aqui a frente deles e a parte de trás. Como já disse, cada um deles tem 6 bornes, dois conjuntos de 3 bornes, 3 bornes aqui, o outro conjunto de 3 bornes, a mesma coisa aqui. Dois conjuntos de 3 bornes. A fase 1, ligada no borne central deste,
interruptor, equivale a este borne aqui. Pessoal, poderia ser esse interruptor aqui também, não importa. Onde eu vou escolher, qual dos dois eu vou escolher para ligar as fases, não importa, pode ser esse ou pode ser esse. De acordo com a sua necessidade na instalação, o que melhor te facilitar a execução do serviço, ou de acordo com o projeto. Ok, então, fase 1 neste borne central, esse borne comum. A fase 2 neste outro borne aqui de baixo, borne comum central deste conjunto de 3 bornes. Do lado de cá, neste interruptor, daqui deste borne, um retorno para a lâmpada. Do borne de baixo, este borne comum, outro retorno para a lâmpada. Este aqui, ó, daqui sai um outro retorno para a lâmpada. Agora nós temos os retornos paralelos. Veja, nós temos que pegar como referência cada borne central. Aqui é um par de retornos, aqui é outro par de retornos paralelos. Este par aqui está ligado nestes 2 bornes e vem para estes 2. A referência aqui são os bornes centrais, os bornes comuns, este e este. Embaixo um outro par de retornos paralelos, ligados nestes bornes e vem para estes bornes. Ou seja, daqui um condutor vem para este, deste um outro condutor para este, formando um par de retornos paralelos. Embaixo um retorno este para este e um outro retorno que é deste borne para este, formando o outro par de retornos paralelos, ok? Espero que tenha sido bem claro isso aí. Na sequência eu vou mostrar um segundo diagrama que na verdade a instalação é a mesma, simplesmente eu inverti a posição aqui no desenho dos 2 interruptores, mas a instalação é a mesma. Alguns podem entender melhor dessa forma, outros da outra forma, mas não há mistério. Pessoal, nesse segundo diagrama, eu apenas, como disse, inverti a posição dos interruptores. No diagrama anterior eles estavam nessa posição, agora eles estão assim. Mas a instalação é a mesma coisa, vejam. Este par agora ficou aqui no centro, em relação aos outros 2 de fora. Esse aqui é um par, deste borne, um par, que vem para este borne. Os 2 das extremidades de fora, deste borne, outro par aqui, ó, que vem para estes 2 bornes aqui, ó, este e este. Ok, alguns podem entender melhor o diagrama dessa forma, outros podem entender melhor da outra forma, mas a execução da instalação é a mesma coisa. Outro detalhe importante aqui, pessoal. Esses 2 retornos que formam um par, esses 2 retornos paralelos formando um par, este aqui e este, os 2 da extremidade agora, os 2 de fora, formando o segundo par, veja que eu desenhei saindo destes 2 bornes e vindo para estes 2. Poderia também estes 2 aqui virem para cá, para estes 2, e estes 2 que estão aqui estarem ligados aqui. Isso não altera o funcionamento, ok? Está bem entendido isso? Novamente, estes 2 retornos paralelos saindo destes 2 bornes, eu desenhei ligados aqui, eles poderiam vir para estes 2 aqui de fora, e estes 2 retornos aqui que estão ligados aqui, os de fora, virem para os de dentro. Isso não altera o funcionamento, ok, pessoal? Tranquilo? Na sequência eu vou mostrar agora o princípio de funcionamento deste interruptor bipolar paralelo pelo interruptor e também analisando pelo diagrama. Vamos agora analisar o princípio de funcionamento dos interruptores bipolares paralelos e através do diagrama ver se essa lâmpada está neste momento ligada, de acordo com o diagrama, ligada ou desligada. Aqui é a fase 1, a vermelha e a preta a fase 2. Portanto, a fase 1 neste momento ligada neste borne central, que é este aqui. Este borne central comum, fase 1, chegando neste borne aqui, está interrompido, está aberto o circuito aqui. Portanto, não tem como a fase 1 chegar até a lâmpada. Vejamos agora a fase 2. Fase 2,
está ligada neste borne comum, este central, que neste momento está fechado com este aqui, este borne através desse condutor. A fase 2 está presente aqui, mas aqui está aberto, portanto não tem como a fase 2 chegar até a lâmpada desligada. Então, de acordo com o diagrama, a lâmpada desligada, mas acionando qualquer um dos dois, invertendo a posição da tecla de qualquer um dos dois, veja o que acontece. Este traço aqui é um símbolo que informa o seguinte, que este borne e este estarão os dois fechados simultaneamente com este e aberto com este, ou então, acionando o interruptor, os dois abrirão aqui e fecharão com os dois de cima. Não tem como este borne estar fechado com o de baixo e este aqui está fechado com o de cima ao mesmo tempo. Este traço aqui simboliza isso, indica isso. Imaginamos então que alguém venha e pressione o interruptor, este aqui, agora este borne e este que estão fechados com os dois bornes de baixo passam a fechar com os dois de cima. A fase 1 então encontra o caminho aqui, fase 1 presente aqui, aqui este borne está fechado com este, fase 1 na lâmpada. Da mesma forma, a fase 2 agora fechou com este, ao acionar o interruptor, fechou com este. Fase 2 aqui, pessoal, fase 2 agora encontra este condutor aqui, fase 2 presente esse borne que está fechado com este, fase 2 presente na lâmpada, a lâmpada acesa. Qualquer um dos dois que acionar, estando a lâmpada desligada, ela liga, estando ligada, ela desliga. Este é o princípio de funcionamento do interruptor bipolar paralelo. Na sequência eu vou mostrar com teste de continuidade através do multímetro como conferir, como provar isso nos interruptores. Vamos ver agora, através do teste de continuidade, como fica o fechamento dos bornes centrais com os laterais do interruptor bipolar paralelo. Já tem aqui o multímetro ajustado para teste de continuidade. Este borne, neste momento, está aberto com este e está fechado com o de cima. Então a fase que estiver ligada aqui estará presente nesse borne de cima. O outro também, lembra que eu disse, os dois têm que estar fechados simultaneamente e abertos simultaneamente com os outros bornes opostos. Então estes dois aqui neste momento estão fechados com estes dois e consequentemente abertos com os de baixo. Ok. Acionando o interruptor, mudei a posição da tecla do interruptor, vejamos agora o que acontece. Agora este que estava fechado com este abriu este com este também, fechou com este e este fechou com este. Ok, pessoal? Muito simples assim. Este é o princípio de funcionamento do interruptor bipolar paralelo. Vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou continuar este assunto sobre a instalação dos interruptores bipolares paralelos, abordando aquela questão que eu comentei nos interruptores paralelos, quando a instalação usa fase neutro, e que eu disse que se cruzar os retornos paralelos não haveria problema. Lembrem disso? Nesse aqui, se cruzar, há problema. No próximo vídeo nós continuaremos este assunto e eu vou abordar isso também. Muito grato pela atenção e até o próximo vídeo.